Olá pessoal, vamos começar então aqui hoje mais um vídeo falando sobre provérbios. Deixa eu só jogar mais um pouquinho de luz aqui para ficar mais claro para vocês. Hoje estamos ao vivo, vamos falar sobre Provérbios 15. Minha tela está do lado de cá, então talvez eu não olhe tanto para você na sua câmera, mas eu vou tentar olhar mais para a gente trocar uma ideia. Para a gente ler algumas coisas aqui também, eu vou precisar olhar aqui então. Provérbios 15, ele é muito direto ao ponto, tá, no que fala pra gente. Ele vai falar sobre atitude, palavras e emoções. Então é um capítulo que traz um aprendizado pra gente, onde Salomão ele vai trazer na forma que você vai ter ações, como você vai responder às pessoas, o que você vai fazer para poder ter um bom diálogo, que é ouvir com atenção, tá? E principalmente, as suas ações sempre com um propósito, muito direto, tá? Salomão aqui vai nos exortar muito quanto a isso. É um capítulo assim que ele vai falar muita coisa importante, então eu vou ter que destrinchar com vocês aqui de uma forma um pouquinho, versículo por versículo, talvez não vou ler todos. Então, se você está chegando aqui agora e não sabe como funciona, você lê aí, tá? Então, recomendo que você, se você ainda não leu Provérbios 15, pausa esse vídeo e vem ler comigo, porque a gente não vai tornar um vídeo muito longo para você desanimar, tá? Provérbios 15, eu coloquei aqui uma frase, talvez ele se resume a respostas que curam e atitudes que revelam o coração. Provérbios 15 vai trazer muito isso pra gente, tá? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta simples, pensando aqui, antes da gente começar a ler, até o versículo 1, para a gente começar, que é um versículo assim até bem interessante, que vai trazer muito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que o jeito, tá, de que você responde às pessoas pode mudar todo um cenário? Você já percebeu que o jeito com que as pessoas te perguntam e você recebe essa informação pode mudar tudo? Quer ver? Deixa eu te fazer um exemplo. Se eu te perguntar assim, dessa forma: o que você fez de bom hoje? Você pode receber da seguinte forma: esse cara tá querendo me dizer que eu não fiz nada bem hoje. E aí você pode responder de forma ríspida: eu fiz um monte de coisa, porque você está insinuando que eu não fiz nada de bom? Ou eu posso simplesmente responder: olha, eu fiz muita coisa boa. Hoje eu conversei com Deus. Tá vendo como que é diferente? Você vai ter um diálogo, tá? Por quê? O versículo 1 vai falar pra gente o seguinte, olha: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então ele vai ser bem direto com a gente aqui no que tange esse ponto. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. E isso é o que vai nos guiar nessa leitura aqui, tá? É um versículo muito conhecido, porém muito difícil de praticar. Eu confesso que em reuniões de trabalho, que no seu dia a dia, em oportunidades de surpresa, sim, é muito difícil praticar. Porque assim, a gente vive muitas vezes esse calor da emoção, né? A pessoa fala uma coisa com você, chega já te jogando uma bomba, uma notícia que você não estava esperando, e você não pode agir com raiva, né? Normalmente vai acontecer. E isso se chama inteligência emocional. Então, quando você estuda inteligência emocional e está agindo pelo Espírito Santo, ou seja, com o fruto do Espírito, você vai agir sem raiva, vai ser muito melhor, tá? E aí eu anotei algumas coisas aqui, olha, o sábio entende de quem domina a palavra, domina o ambiente, ou seja, quem domina a palavra, domina o ambiente. A resposta calma não é uma fraqueza, é maturidade. E eu queria te fazer lembrar, talvez você já se relacionou com grandes empresários. Esquece o que ele faz para chegar até ali. Vamos falar de empresário realmente bem-sucedido. Não aquele que rouba, não aquele que traiu a esposa, não aquele que participa de coisas e esquemas ilícitos. Lembra o empresário que você tem como referência. Talvez não precisa nem ser um empresário, alguém que você trabalhou junto, uma pessoa, um líder que é ético, que é íntegro. Normalmente esse é o tipo de pessoa que no ambiente, qualquer problema que for,
ele vai agir com calma, sensatez para resolver situações. Isso é bíblico, gente. Se você é uma pessoa estourada, que sempre está entrando em confusões, sempre está criando um barraco, eu sinto muito te dizer, isso não é fruto do Espírito. Não adianta você falar que está cheio do Espírito Santo agindo dessa forma, tá? Então ora para Deus, para você ter e tenha intimidade com Deus, para você ter essa característica da pessoa. Eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa que eu aprendi muito até, um empreendedor que eu trabalhei num projeto da empresa dele, e ele descobriu um dia que as pessoas estavam roubando dele lá dentro da empresa. No dia que ele descobriu, eu já contei isso aqui, ele simplesmente chamou todo mundo no auditório e falou: olha, tá acontecendo isso e aquilo, a gente vai tomar algumas medidas para poder resolver. Ele foi duro, ele falou coisas que tinha que falar, ele falou coisas verdades, falou que ele dava tudo que todo mundo queria, uma empresa boa para trabalhar, que ele era sempre flexível no que as pessoas precisavam e que ele achava um absurdo aquilo que estava acontecendo. Mas ele não foi uma pessoa que chegou assim: "Quem é o vagabundo que roubou? Quem é o", sabe, não foi uma coisa assim. E muitas das vezes as pessoas provocavam ele, ele respondia de forma sensata. Em reuniões entre várias pessoas, onde os colaboradores do time e outras pessoas entravam em discussões mais quentes, ele ficava calado observando aquilo, depois ele simplesmente fazia uma pergunta: "Mas e aí, o que nós vamos fazer a respeito desse assunto?". Entende como que é diferente a gente agir com sabedoria? Isso vai te fazer chegar muito longe. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia que está te falando isso, tá? Lê sobre fruto do Espírito e continue lendo Provérbios que você vai entender. Então, uma frase para você fechar essa parte. Da próxima vez que alguém te irritar, respira antes de reagir. Você não precisa vencer a discussão, precisa vencer você mesmo. Geralmente, discussão a gente quer vencer, né? A gente quer provar que eu estou certo, a gente quer provar isso e aquilo. Cara, vai pra atitude, respira antes de agir, porque se você estiver fazendo certo, se você estiver trabalhando, se você estiver dedicado, não vai precisar de muita coisa, tá? Você vai ser, no final das contas, a sua ideia vai vencer se ela for íntegra, correta e, né, e dentro da vontade de Deus também, tá? Versículo 5 fala o seguinte: quem aceita a repreensão é prudente e sábio. E aí algumas 3 frases para você. Todo mundo quer crescer, mas poucos querem ser corrigidos. Segunda frase. A sabedoria entra pelo ouvido antes de aparecer na vida. Às vezes, o que te leva para o próximo nível é uma correção que vai doer, tá? E isso é um assunto assim que sempre acontece. Eu sempre falo aqui que eu sou consultor empresarial e algumas das vezes a gente tem que puxar a orelha ali dos empresários. Os que ouvem, entendem e aplicam, crescem. Os que não confiam e simplesmente querem entrar em discussão, caem. Porque me pagaram para poder analisar dados que eles nunca analisaram, para poder analisar problemas na empresa dele que eles nunca analisaram. Quando eu trago, você tem esses dois tipos de reação. O que deseja e quem aceita a repreensão é prudente e sábio. E aquele que simplesmente não quer ser corrigido, não quer entender, larga para lá e depois vai continuar tendo, no mínimo, vai continuar tendo problemas e apagando incêndios, tá? Então, olha, não tenha medo de ouvir o que precisa. Até Deus usa pessoas para te alinhar ao propósito. Então, escuta o que estão dizendo. Mas não aceita também, e aí um conselho aqui, tá? A gente está falando de Deus. Não aceita ficar ouvindo barulhos, ruídos de pessoas que só querem te prender, que querem te jogar para baixo. Você quer ver como que é fácil identificar isso? Uma das coisas que você pode fazer é, se naquele assunto que aquela pessoa está te falando, você vê se ela teve uma experiência positiva com aquilo, se ela está superior a você naquele assunto. Porque se não for, pessoa errada. Vou te citar um exemplo. Gosto demais de carro. E por isso eu sempre compro carros um poucos, não polêmicos, mas diferentes, fora do comum do que estão andando, tá? E eu fui realizar um sonho uma vez de comprar uma BMW.
E aí todo mundo que estava no meu círculo sempre falava. Eu vendi o carro, né? E eu não falo com as pessoas o carro que eu tô querendo justamente para não ouvir a opinião daquilo que não sabe, tá? Porque eu sou entusiasta, eu pesquiso, eu vejo muito vídeo sobre carro e quando eu vou comprar eu analiso todos os detalhes daquele carro, todos os problemas, o que que aconteceu fora do país com as pessoas que já têm há muitos anos, faço perguntas, enfim, eu investigo tudo para saber a real daquele carro, tá? Não existe carro perfeito, já vou te dizer isso. Mas existe aquele carro que agrada a gente. Então eu sempre gostei de carro esportivo, eu tive sonhos de infância que eu já realizei, ainda tenho sonhos a realizar. E isso não vem muito ao ponto porque carro para mim é hobby, certo? E no último carro as pessoas, você vai comprar um Corolla, você deve comprar um Cruze, você deve comprar um Civic, né? Porque eu estava saindo de um determinado carro e eu queria subir um pouquinho de nível. Só que eu vi que era o momento de eu realizar um dos meus sonhos, que era a BMW. E no meu círculo, tá, de amizades, no círculo de pessoas que eu ando, eu vou só ligar um cabo aqui para carregar, porque o telefone está acabando a bateria. Não reparem nos movimentos. Mas no círculo de pessoas que eu ando, a gente sempre tem ali pessoas que dão opiniões, né? Só que nenhuma dessas pessoas que eu ando, nenhuma delas, tá, teve uma BMW. Sequer uma mais básica, nunca teve uma Mercedes, nunca teve um carro importado. E aí, tudo o que eles falavam era o quê? O que eles tinham ouvido, tá? Eu vou ligar aqui porque se acabar a bateria, a imagem vai cortar para vocês. Me desculpem cortar o conteúdo, mas é porque aqui a gente está fazendo ao vivo, tá? Então, gente, voltando aqui ao assunto, essas pessoas ah, que sempre estavam no meu círculo não tinham, nunca tiveram uma BMW. E quando eu cheguei com a BMW, o que eu mais ouvia era: Nossa Deus, Danilo ficou doido. Danilo vai morrer de pagar manutenção. Danilo vai morrer no posto, porque as peças são muito caras, porque tudo é muito caro. E Danilo vai quebrar isso. Nossa, porque você é corajoso. E os que não tinham coragem de falar, a gente sabia que estavam comentando aquele burburinho, né? E aí, quando alguns comentavam comigo, eu falei assim: olha, eu perguntava: você já teve? Você conhece alguém que teve? Como é que é? Porque eu conversei com algumas pessoas, e aí conforme o tempo foi passando, eles continuavam falando, eu falava assim: bom, eu fiz uma revisão mês passado e eu gastei tanto, me conta aí como que foi a revisão do seu Corolla. Eu fiz uma revisão e gastei 2.000 e tantos reais. Pois é, eu gastei até um pouquinho menos do que isso, porque meu carro não dá problema. Então era um mito. Alguns dão, sim, é um carro que depende de mais cuidado, sim, mas a gente está falando aqui sobre ouvir, tá, conselhos. Então ouça de pessoas que têm conhecimento no que estão falando. Uma pessoa que nunca teve uma BMW, que nem conhece alguém que teve, ia falar que o meu carro era ruim, e agora comprei um carro elétrico e as pessoas ficam assim: não, mas você vai viajar como? Tem onde carregar? Nossa, você vai ficar na mão, na rua, como se a padaria tivesse mudado lá para a praia daqui 100 quilômetros. E fiz viagens e não tem nada a ver com o que andam falando por aí sobre carro elétrico. Tem onde carregar, sim. Fiz viagem, carreguei na estrada. É econômico pra caramba. Tô com um carro muito potente. Realizei um sonho de ter um carro rápido, um carro confortável, tecnológico e que tá tudo certo. Aí estão falando que carro elétrico pega fogo. Gente, puxa a estatística. Mais carros a combustão pegam fogo do que carro elétrico. Eu estudei, eu fui atrás de informação lá na Europa. Esses carros da BYD que estão chegando aqui já estão lá, ó, há muitos e muitos anos. Então você já sabe os problemas que tiveram, que são muito poucos. Você já sabe o que que as pessoas estão passando lá. São os enfim, tá? Então, para a gente não ficar longo, entenda isso. Escute pessoas, mas não se sabote também. Se aquela pessoa que você está ouvindo já é experiente, escuta ela, tá? E não fica se apegando a muito. Hoje a gente tem rede social, as pessoas costumam criticar o que você posta. Não escuta, não. Posta o que tem que postar mesmo e faz acontecer, tá? No versículo 13, ele fala com a gente que, olha, o coração alegre ilumina o rosto, mas a tristeza abate o espírito. O sábio não depende de circunstância para ter paz. A alegria dele vem de dentro, de saber que está no caminho certo. A sabedoria te dá leveza, mesmo em meio ao caos.
Gente, como que é difícil a gente viver assim. Olha só, o coração alegre ilumina o rosto, mas a tristeza abate o espírito. Cara, e como que essa frase, eu nunca tinha parado para pensar, e Deus está falando comigo aqui agora, como que isso é forte. Fica um dia sem dar um sorriso, um dia não, hoje eu vou ser sério. Eu não vou conversar, eu vou só falar o necessário porque fulano me ofendeu. Eu não vou rir, eu não vou brincar com ninguém. Você vai chegar no final do dia, eu já fiz isso. Você se sente tão mal, o seu espírito fica mal, não sou eu que tá falando, gente. É o que tá aqui, olha, o coração alegre ilumina o rosto, mas a tristeza abate o espírito, é como se fosse o inverso. Quando eu me alegro de coração, meu rosto fica alegre, as pessoas vão perceber. Mas quando eu tento colocar uma face de tristeza, eu vou abater o meu espírito, eu vou jogar para dentro essa tristeza. Então deixe o seu coração alegre. E aí tem uma frase aqui, olha, o sábio não depende de circunstâncias para ter paz. Gente, a gente é preocupado demais. Eu fico vendo, a gente está vivendo um tempo de ansiedade, né? Com as redes sociais e tudo que está acontecendo. Não tem como, a gente é muito trouxa. É muito trouxa, a gente tá achando que tudo na vida vai ser rápido, que tudo vai acontecer de hoje para amanhã e tá tudo isso. Não, não é assim. Eu trabalho com gente que está começando a trabalhar com a internet para ter uma renda extra ou ser a sua fonte principal de renda, como é a minha hoje. Como as pessoas acham que com uma semana vão mudar de vida, vão começar a ganhar 100 mil reais, 10 mil que for. Não vai, porque tem um tempo. Tudo tem um tempo, as coisas não são igual Reels que você não gostou, você simplesmente passa para o próximo TikTok, shorts no YouTube. Eu não gostei, eu passo para o próximo. Eu não gostei da música, eu passo. Não é assim. A vida requer estudo, aplicação, testes e reconhecimento onde você errou. Então, isso aqui, olha, a alegria vem de dentro, de saber que está no caminho certo. Se você está com intimidade com Deus, está no caminho certo que Deus colocou, você não precisa de mais nada. Você vai querer sim, não é errado você ser ambicioso, você desejar ter as coisas, você buscar. Muito pelo contrário, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, porque senão, né, a gente vai ficar aí igual barata tonta. A gente falou sobre isso aqui nos capítulos anteriores, mas a sabedoria te dá leveza, mesmo em meio ao caos. Cuide do seu coração e o rosto vai refletir isso. A paz interior é o melhor filtro que existe. Vamos lá, mais um versículo 17. Melhor é comer verduras onde há amor do que comer carne onde há ódio. Esse versículo, gente, é difícil também. É muito difícil. Não adianta ter luxo, sucesso ou status se o ambiente é pesado. Se ali tem traição, se ali tem roubo, se ali tem hipocrisia, enfim, não adianta. Né? Vamos lembrar a galera do Tigrinho, que tá jogando Tigrinho querendo ganhar dinheiro fácil aí, principalmente tirando dinheiro de certas pessoas sem conhecimento. Vai ter luxo, mas o ambiente vai ser pesado. E não adianta falar que não é porque vai pesar. O que faz um lar feliz não é o que tem na mesa, mas o amor que existe entre as pessoas. Valorize mais a harmonia do que a aparência. A sabedoria cria lares simples, mas cheios de paz. Versículo 28. O justo pensa antes de responder, mas o perverso fala sem pensar, aquilo que eu falei lá no início. A diferença entre o sábio e o tolo está em um segundo. O tempo que o sábio leva para pensar antes de responder. Palavras impensadas já destruíram amizades, famílias e oportunidades. Quem pensa antes de falar evita dores desnecessárias. Isso é muito forte. Essa semana aconteceu isso comigo. Eu acabei falando uma coisa com uma pessoa, não foi nem briga, não ofendi ela. A gente estava na negociação ali, eu falei uma coisa que depois eu pensei, eu não deveria ter falado isso, porque eu não pensei antes de falar. E quando você cria essa habilidade, tá sempre pensando, não é assim. Fulano te perguntou alguma coisa, não, você fica ali, mudo, aí a pessoa, não, não é isso. É você treinar isso de forma que isso seja rápido. A pessoa te perguntou algo, eu vou falar isso, não, isso vai ofender a pessoa, deixa eu falar dessa forma que é melhor. Em segundos, milésimos de segundos, sua mente consegue fazer isso, se você treinar.
Então, olha só, a diferença entre o sábio, né, eu falei, palavras impensadas já destruíram amizades, famílias e oportunidades, e quem pensa antes de falar evita dores desnecessárias. Use o poder da pausa antes de reagir, reflita se a sua resposta vai curar ou ferir. Isso aqui principalmente em reuniões, discussões, desabafos, discussões de família. Para e pensa, aquilo vai curar alguém ou vai ferir alguém, né? E aqui, por fim, o versículo 29 que fala: O Senhor está longe dos maus, mas ouve as orações dos bons. Deus não se impressiona com a aparência, mas com a intenção. A sabedoria aproxima a gente dele, porque quem anda em verdade não precisa se esconder. Deus ouve quem fala com sinceridade, não com performance. Cara, isso é muito forte, principalmente pra gente que tá no mercado. A gente quer ser o bom, quer ter performance, mas costuma a gente não ser original. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Eu tive essa semana agora num um evento com pessoas grandes que têm, sei lá, 1 milhão de seguidores, 700 mil seguidores. Pessoas que conquistaram, que têm um sucesso na internet, né? E que agregam valor na vida de outras pessoas também, né? Só quem tá ali por conta de tigre, não. São pessoas que realmente constroem alguma coisa válida. E todos eles falaram: olha, você quer ter sucesso na internet? Seja original. Posta de forma original. Olha os vídeos virais que você conhece. São coisas originais. É uma surpresa, é algo que alguém fez e nem sabia que aquilo ia acontecer. E aí as pessoas pegam a câmera do celular e viram outra pessoa. Viram a vida de cabeça para baixo, viram uma mentira, parece que estão numa novela. Tem muito crente fazendo isso, viu? Tem muito. Quanto mais original você for, mais rápido vai crescer, tá? Então, olha só. Ore com o coração, não com o roteiro. Deus entende até o silêncio de quem está cansado, mas ainda confia. Pra gente fechar, ele mostra aqui pra gente que sabedoria é reagir bem antes de falar bonito. É escolher respostas que curam, ouvir com humildade e manter o coração em paz, mesmo quando tudo parece querer tirar isso de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você tem sido? É mais reações? É mais impulsividade? É mais agressividade? Ou é mais pensamento com respostas de cura e de crescimento? Pensa aí na sua empresa, nas suas reuniões que você faz, no seu trabalho, na sua igreja, no relacionamento na sua família. Como que tem sido? Provérbios 15 traz isso pra gente muito forte, tá? E aí, pra gente fechar, eu vou voltar aqui no versículo 28. Não, versículo 17. Melhor é comer verduras onde há amor, do que comer carne onde há ódio. A sua casa está sendo um lugar onde as pessoas estão indo e comendo carne, mas tem um clima de ódio, um clima pesado no ambiente? Ou é onde estão indo comer verdura, que aqui, né, ele reflete, seria equiparado à simplicidade, porque naquela época a carne não era tão comum, né? Não era para todos. Como que tá sendo? Sua família tem amor, tem paz? Ou é simplesmente uma aparência que logo logo vai ruir? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você aqui hoje. Deixa aí seu like, deixa seu comentário. Manda esse vídeo para seus amigos. Como eu disse, são vídeos espontâneos, sem cortes, direto ao ponto para você e a gente conversar sobre provérbios. Ok? Um abraço para você. Eu tô até pensando de fazer um grupo para a gente ter essa palavra diária aqui através de uma videochamada, onde vocês podem mandar perguntas ali no chat ou aulas ao vivo, não sei, ao vivo do YouTube, para vocês comentarem também. Fala aí o que que você acha e se for em breve eu vou disponibilizar um grupo para a gente mandar avisos. Valeu, um abraço, um excelente dia, uma excelente noite, não sei a que horas você está vendo esse vídeo. E vamos refletir, vamos aplicar provérbios que a nossa vida vai ser bem diferente.